Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje. Eu sou o professor Edson Souza e hoje vamos explorar um tema super importante que afeta a nossa saúde e o meio ambiente, os xenobióticos. Você já ouviu falar sobre eles? E eu sou a Fernanda Cunha. Os xenobióticos são compostos estranhos ao nosso corpo, mas que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, desde produtos que usamos até alimentos que ingerimos. E eu sou a professora Priscila Morim. Vamos mergulhar nessa discussão e entender não só o que são os xenobióticos, mas também como eles afetam a nossa saúde e o meio ambiente. Então, fica com a gente, porque o episódio está recheado de informações importantes. Let's go! Galera, passando para lembrar que o Papo de Química está na segunda fase do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Chegamos até aqui graças a vocês e agora precisamos mais uma vez da nossa comunidade para garantir essa vitória. Vote todo dia até 23 de novembro. Nos ajuda a levar esse troféu para casa. Cada voto faz a diferença. Então corre lá, chama os amigos, vamos juntos provar que a química é show. Bem, inicialmente precisamos entender o básico. O que são exatamente os xenobióticos? Fernanda, você poderia explicar para os nossos ouvintes? Claro, o termo xenobiótico é derivado das palavras gregas xenos, que significa estranho, e bios, que significa vida. Xenobióticos são substâncias químicas que não ocorrem naturalmente no organismo, ou que não são produzidas pelos processos biológicos internos. Isso mesmo, os xenobióticos incluem uma vasta gama de compostos, como pesticidas, fármacos, metais pesados, poluentes industriais e outros produtos químicos sintéticos. Esses compostos podem interagir com sistemas biológicos de maneiras potencialmente prejudiciais, dependendo da dose, duração da exposição e susceptibilidade genética. E o mais interessante é que ao longo da história, o aumento da industrialização trouxe uma enxurrada de xenobióticos sintéticos, que agora estão presentes em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Edson, você poderia nos falar sobre como eles entram em contato com o nosso corpo? A few moments later. Sim, Priscila, eles podem entrar no nosso corpo de várias maneiras, através do que comemos, bebemos, respiramos, pelo contato com a pele ou outras vias de exposição ambiental. E dependendo do tipo e da dose, os efeitos podem ser bem variados. Vamos falar um pouco sobre os tipos de xenobióticos. Temos os naturais e os sintéticos. Os xenobióticos naturais incluem substâncias que ocorrem no meio ambiente, mas que ao entrarem no organismo humano podem ter efeitos adversos. Exemplos incluem toxinas produzidas por plantas como alcaloides ou por micro-organismos como micotoxinas. Os xenobióticos sintéticos são produtos químicos criados pela atividade humana. Eles incluem pesticidas, aditivos alimentares, plásticos, fármacos e produtos industriais, que não ocorrem naturalmente no ambiente. Esses compostos são frequentemente persistentes, acumulando-se nos tecidos vivos e causando problemas de longo prazo. Você entendeu, velho? Certamente que sim. E, de acordo com o modo de ação, podemos afirmar que xenobióticos podem ser tóxicos de ação aguda, substâncias que provocam efeitos imediatos no organismo após a exposição, tóxicos de ação crônica, substâncias que causam danos ao organismo após exposição prolongada, carcinogênicos, compostos que podem causar o desenvolvimento de câncer, e desreguladores endócrinos, compostos que interferem com os hormônios do corpo, alterando a função normal de órgãos e sistemas. É verdade. É claro. Perfeito! Ao entrar em contato com o corpo humano, os xenobióticos passam por vários processos de biotransformação e distribuição, o que podem levar a efeitos agudos ou crônicos. Esses processos incluem absorção. A absorção de xenobióticos ocorre através de diferentes vias: ingestão, inalação, contato dérmico ou até mesmo absorção direta através das mucosas. A absorção depende da lipossolubilidade e da polaridade do composto, o que vai determinar o quão rapidamente ele se move pelo corpo. Distribuição.
Uma vez absorvidos, os xenobióticos são distribuídos pela corrente sanguínea para diferentes órgãos e tecidos. Substâncias lipofílicas, solúveis em gordura, podem se acumular no tecido adiposo, enquanto compostos hidrossolúveis são mais propensos a se acumular nos rins e fígado. Biotransformação. No fígado, os xenobióticos passam por processos de biotransformação, onde as enzimas hepáticas tentam converter essas substâncias em compostos menos tóxicos, facilitando sua excreção. Entretanto, esse processo pode gerar metabólitos intermediários ainda mais tóxicos que o xenobiótico original. E, por fim, excreção. O corpo elimina xenobióticos por vias excretoras, principalmente pelos rins e fígado. No entanto, a eliminação completa nem sempre é possível e certas substâncias podem acumular-se no organismo, causando danos ao longo do tempo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu também. Mas isso nem sempre é o suficiente, né? Às vezes, esses compostos podem ser tão tóxicos que mesmo o processo natural de eliminação do corpo não consegue lidar com eles adequadamente, gerando problemas a longo prazo. Agora, vamos à parte que mais preocupa as pessoas, os impactos desses xenobióticos na saúde. Edson, pode começar falando sobre a toxicidade aguda? Claro, a toxicidade aguda ocorre quando há exposição a uma grande quantidade de xenobióticos em um curto espaço de tempo. Os sistemas variam desde leves, como náuseas e vômitos, até situações mais graves, como falência de órgãos e até a morte. E o problema não é só a exposição imediata. O que muitas vezes causa ainda mais danos é a exposição crônica, ou seja, o contato prolongado e constante com doses baixas de xenobióticos. Isso pode causar problemas sérios, como lesões no fígado, nos rins e até interferências no sistema imunológico. E isso sem falar que muitos xenobióticos, como o benzeno e alguns metais pesados, eles são classificados como carcinogênicos. Eles podem causar mutações no DNA e promover o crescimento descontrolado de células, levando ao desenvolvimento de tumores. Edson, você já mencionou os desreguladores endócrinos, mas poderia detalhar um pouco mais? Sim, os desreguladores endócrinos são xenobióticos que interferem com o sistema hormonal do corpo. Eles podem imitar ou bloquear a ação de hormônios naturais, resultando em problemas reprodutivos, alterações no desenvolvimento fetal e ainda disfunções metabólicas. E não podemos esquecer que alguns xenobióticos têm efeitos neurotóxicos, interferindo na função normal do sistema nervoso central. A exposição a compostos como o mercúrio e o chumbo pode levar a distúrbios cognitivos, tremores e outros problemas neurológicos. Além dos impactos diretos na saúde humana, os xenobióticos também afetam o meio ambiente. Xenobióticos como pesticidas e metais pesados podem acumular-se em organismos vivos, especialmente em animais, no topo da cadeia alimentar. Esse processo, chamado de biomagnificação, significa que animais predadores apresentam concentrações mais altas dessas substâncias, levando a problemas de saúde graves. A introdução de xenobióticos pode destruir habitats naturais e prejudicar a biodiversidade também. Por exemplo, o uso excessivo de pesticidas pode matar insetos benéficos, afetando a polinização e o equilíbrio dos ecossistemas. Xenobióticos presentes em produtos farmacêuticos e produtos de limpeza, por exemplo, têm sido encontrados em águas subterrâneas e rios. Muitos desses compostos não são totalmente removidos em processos convencionais de tratamento de água, aumentando a contaminação de mananciais e afluentes e ameaçando a vida aquática. Outro problema é que o descarte inadequado de medicamentos, incluindo antibióticos, favorece a proliferação de bactérias resistentes, um dos maiores desafios da medicina moderna. Mas, Fernanda, o que podemos fazer para minimizar esses efeitos?
Existem algumas estratégias que podemos adotar. Por exemplo, podemos investir em tecnologias mais verdes, que utilizam substâncias menos tóxicas. Além disso, é fundamental que haja uma maior conscientização pública sobre o uso correto de produtos químicos, como pesticidas e medicamentos. É verdade. É claro. E claro, também precisamos de políticas ambientais mais rigorosas para regular o uso e o descarte de xenobióticos. Combinando isso com a educação e pesquisa científica, podemos buscar soluções mais sustentáveis para lidar com esses compostos. Bem, pessoal, o episódio de hoje foi recheado de informações importantes sobre os xenobióticos e os seus efeitos, tanto na nossa saúde quanto no meio ambiente. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo. Até o próximo. Tchau, tchau. Exatamente. E se você tem dúvidas ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, não deixe de mandar uma mensagem para o podcast@papodequimica.com. Estamos sempre de olho no que vocês querem ouvir. Deixe seus comentários no final do episódio. Não se esqueça de votar no Papo de Química, no prêmio de melhores podcasts do Brasil. Tchau, tchau, pessoal! Ah, e não esqueçam, o conhecimento é a melhor ferramenta que temos para lidar com os desafios modernos. Fiquem ligados para mais episódios como este aqui no Papo de Química. Não esqueça de ir no nosso site www.papodequimica.com. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!